O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira que o ministro André Mendonça cometeu, na visão dele, um erro crasso ao se envolver nas negociações de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o decano, a negociação de um acordo de colaboração é a atribuição da Polícia Federal e do Ministério Público e não do relator do caso. Abre aspas, o que disse Gilmar Mendes. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, disse que o André Mendonça tinha recebido um advogado fazendo uma proposta de delação seletiva. Vocês lembram, isso foi durante o julgamento, se mantinha a prisão ou não do pai de Daniel Vorcaro. E aí fala o Gilmar Mendes, e aqui já há uma impropriedade, porque a lei não permite que o relator participe ou que o juiz participe da delação entre o Ministério Público, a Polícia Federal e o delator, disse o ministro durante entrevista ao programa Roda Viva. Aí ele complementa, então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. A proposta de uma delação seletiva foi mencionada, como eu disse, por Mendonça durante seu voto no julgamento que analisava os recursos do Henrique Felipe Vorcaro, o pai de Daniel Vorcaro. Isso contra as prisões preventivas. Sem citar o nome do advogado, Mendonça ressaltou que o episódio não envolveu o Juca, o José Luiz de Oliveira Lima, ex-defensor de Daniel Vorcaro, que deixou o caso em maio deste ano. Mendonça também afirmou que a defesa apresentou a ele uma proposta de delação, mas disse que não teve acesso ao conteúdo desse material. Gilmar Mendes, o decano, sinalizou que as duas negativas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República tornam, por hora, improvável a homologação de uma nova delação premiada de Daniel Vorcaro. O ministro, contudo, ponderou que informações ou desdobramentos dessa investigação podem mudar esse quadro. Abre aspas, as coisas podem mudar, é o que vaticinou o decano. Aliados, Vorcaro tem dito que nesta terceira tentativa de delação premiada, pretende juntar um material mais robusto. Isso aos documentos apresentados até agora. A expectativa, segundo fontes, é de que a proposta de colaboração seja entregue à Polícia Federal já nos próximos dias. O dono do Banco Master tem dito ainda haver uma má vontade da Polícia Federal com o material entregue até aqui. Já os investigadores e delegados afirmam que uma eventual delação premiada só seria aceita em casos de informações comprovadas e que não deixem de lado autoridades envolvidas nos esquemas de corrupção. Na Polícia Federal, porém, há dúvidas que Vorcaro seria capaz de trazer algo diferente do que já foi apresentado nas outras duas vezes. E aí, Tainá Falcão, é importante a gente lembrar, apesar, eu vou trazer daqui a pouquinho a fala já do Gilmar Mendes, mas é importante a gente ressaltar, Gilmar Mendes faz essa crítica em relação a André Mendonça, mas parece que se esquece da atuação, por exemplo, na delação premiada de Mauro Cid e de Alexandre de Moraes, que teve uma atuação direta. As inquirições eram feitas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que dava pito, inclusive, quando o Mauro Cid se omitia. Mas o ministro não se recordou disso. Esse é o grande ponto, 2 pesos e 2 medidas. Se valeu para aquela, por que não vale para essa? Então aí fica o questionamento. Tem muita gente que assistiu ontem ao Roda Viva e comenta, inclusive da classe política. Será que é uma tentativa de inviabilizar uma delação premiada de Daniel Vorcaro? Mas no entorno do André Mendonça eles têm certeza disso. Exatamente. Vamos ouvir para a gente entender exatamente o que disse o decano nessa participação no Roda Viva. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Nessa mesma entrevista ao programa Roda Viva ontem, o ministro Gilmar Mendes disse também que votou pela manutenção da prisão de Vorcaro, fazendo um apontamento. O decano também falou sobre o ministro Luiz Fux, que assume a presidência da segunda turma agora. Vamos ver. Na opinião do senhor, houve excessos na manutenção da prisão de Daniel Vorcaro? Ele deveria estar respondendo em liberdade? Eu votei no sentido da manutenção da prisão.
fazendo apontamentos de que havia muita generalidade. É claro que se tem que ter muito cuidado, até porque nós estamos diante de um juízo ainda provisório. Nós chamamos isso, na linguagem técnica, nós estamos diante de uma cognição sumária. Tudo isso precisa depois ser desenvolvido. Luiz Fux assume na semana que vem. O senhor acredita que há possibilidade de mudança no ritmo das apurações? Não, nada disso. Não haverá. Como não houve nenhuma interceptação ou interposição de medidas na minha presidência. Isso será normal e o relator tem toda a autonomia. Jussara Soares, mais uma vez com a gente. Muito já se desconfiava ou já sabia que havia divergências no Supremo Tribunal Federal, mas nunca explicitadas dessa forma abertamente. Te pergunto como o entorno do ministro André Mendonça recebeu essa análise do ministro Gilmar Mendes. Márcio, em torno do ministro André Mendonça, mas também integrantes, interlocutores do Supremo Tribunal Federal, ficaram bastante surpreendidos com a contundência das críticas de Gilmar Mendes ao ministro André Mendonça. Qual que é a avaliação, Márcio? Olha, que a gente entende também de como se dá ali a rotina do Supremo Tribunal Federal. O ministro, ele dificilmente faz crítica à atuação de um colega, porque afinal é aquela bela história. O Supremo Tribunal Federal são 11 ilhas, então se você fala sobre o seu colega, você deixa espaço para que também critique o seu colega. Então, a gente não costuma ver esse tipo de crítica tão dura assim. Então, houve, claro, muita surpresa em relação a essa contundência do ministro Gilmar Mendes. Por outro lado, na semana passada, Márcio, a gente lembra que houve um embate entre o ministro André Mendonça e Gilmar Mendes na votação da segunda turma sobre a questão ali da prisão do Henrique Vorcaro, que é pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Gilmar Mendes, ele acabou isolado quando ele defendeu a prisão domiciliar para Henrique Vorcaro. Ali, nesse julgamento, ficou muito claro que André Mendonça tem a maioria na segunda turma, onde está esse caso, porque junto com ele acompanharam o ministro André Mendonça os ministros Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Já Dias Toffoli, que é o outro integrante dessa turma, ele se declarou impedido já por causa daquelas negociações envolvendo o Resort Itaiaia, que também em relação ao Banco Master. Então ele se declarou suspeito e não tem participado desse julgamento. Portanto, na semana passada, já havia esse descontentamento de Gilmar Mendes, nesse isolamento dele na segunda turma e, claro, nessa entrevista ontem ficou ainda mais explícita essa questão com André Mendonça. Já o entorno de André Mendonça diz o seguinte, olha, a gente não está vendo essa crítica como uma questão pessoal ao ministro André Mendonça, mas uma tentativa de Gilmar Mendes de descredibilizar o inquérito do caso Master e, mais ainda, de tentar, de alguma forma, buscar a nulidade desse inquérito. Essa é a percepção de aliados de André Mendonça. Por outro lado, parte do Supremo Tribunal Federal segue defendendo André Mendonça, dizendo que vê a atuação técnica do ministro. Então, o que a gente viu ontem foi justamente esse Gilmar Mendes vocalizando esse descontentamento com André Mendonça. Até aqui, a avaliação que André Mendonça tem o respaldo ali de parte importante do Supremo Tribunal Federal e não apenas dos colegas deles, hoje que estão na segunda turma. Gilmar Mendes dobra a aposta do enfrentamento institucional dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao programa Roda Viva, Gilmar Mendes disse que André Mendonça cometeu um erro crasso ao tratar da delação de Daniel Vorcaro. Chamou de infantil o debate sobre o Código de Conduta no Supremo e sinalizou que pode impor limites ao TSE, a Justiça Eleitoral, em pleno ano eleitoral. Gilmar Mendes inaugura ou confirma os tempos em que as fraturas internas do Supremo serão expostas e que elas não decorrem apenas de diferenças jurídicas ou até de temperamento pessoal. Há uma disputa de poder, uma disputa de influência e também de visão sobre o papel do próprio Supremo.
Se isso vai enfraquecer a autoridade da mais alta corte do país, ainda é cedo para dizer. Mas quando o próprio árbitro passa a questionar as regras do jogo em praça pública, é sinal de que aquele conflito institucional que estamos acompanhando há tanto tempo não se dá mais apenas entre os três poderes em Brasília. Matheus Teixeira já está comigo. Matheus, não foi exatamente isso que Alexandre de Moraes fez com a delação de Mauro Cid? Se envolver diretamente nos acordos, e foram vários, idas e voltas do Mauro Cid. E outra coisa que eu queria te perguntar, como é que essa fala de Gilmar Mendes bateu aí no STF? Porque, como eu disse agora há pouco, não é normal a gente ouvir um ministro fazer qualificação dessa forma, ainda mais de um outro colega. Eu acho que tem uma questão também, né, Thaís, que o ministro André Mendonça relatou que recebeu um advogado por uma audiência e o advogado fez a proposta. Em nenhum momento houve uma revelação de que ele teria negociado algum termo da delação premiada. Pelo contrário, ele deu um relato breve ali de que recebeu uma proposta de delação seletiva, mas não quer dizer que ele de fato negociou a delação, o que sim. Pela lei, quem negocia é PGR e Polícia Federal. No caso do Major Mauro Cid, pelo menos que se sabe, houve um envolvimento maior do ministro Alexandre de Moraes, o que, em tese, segundo a lei, não poderia, mas fica tudo no mundo ali das conjecturas, mas fato é que o próprio ministro André Mendonça não revelou que teria negociado nenhum tipo de delação premiada, o que sim, no futuro, caso tivesse feito isso, poderia gerar algum tipo de nulidade. Mas expõe muito claramente, né, Thaís, essa divisão interna no Supremo Tribunal Federal e também o que eu falei ontem aqui no Hora H, uma guerra fria que existe hoje entre o Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo ministro Cássio Nunes Marques, que tem como vice André Mendonça, e o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que havia uma expectativa de que poderia se alinhar ao ministro Gilmar Mendes para mandar para a prisão domiciliar o pai e o primo de Daniel Vorcaro e acabou não se alinhando. A expectativa é essa que reside no fato de se tratar de um juiz ali com um perfil mais garantista, com a origem na advocacia, né, nessa divisão do direito que muitas vezes não segue à risca em todos os processos e não foi o caso. Cássio Nunes Marques se alinhou e fortaleceu o ministro André Mendonça. E por que eu falo dessa guerra fria entre os tribunais? Porque além desse trecho em que ele fez uma crítica explícita ao colega André Mendonça, em outro trecho da entrevista, ele faz uma crítica explícita ao outro colega, Cássio Nunes Marques, em relação àquela derrubada da pesquisa da Atlas Intel pelo próprio ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Ele falou que se essa jurisprudência chegasse ao Supremo, seria derrubado, uma vez que o STF tem um entendimento histórico em favor da liberdade de expressão. Mas fato é que, historicamente, o Supremo manteve uma deferência muito grande ao TSE em todas as eleições. O Supremo é a última instância também da Justiça Eleitoral, mas em todas as eleições o que a gente viu foi um respeito absoluto do Supremo às decisões do TSE, pelo menos no calor das eleições. E neste caso não, segundo o ministro Gilmar Mendes, poderia haver uma revisão da decisão do TSE em relação à pesquisa, da mesma forma que ali ele já começa também a espizinhar André Mendonça em relação à delação, à possível delação, à negociação da delação. Portanto, Thaís, a entrevista do ministro Gilmar Mendes ontem, que trouxe muita notícia, mas sobretudo o que tinha no pano de fundo era esse racha interno no Supremo e que tem acabado gerando também uma guerra fria entre os dois principais tribunais do país, ao menos em matéria eleitoral. Desde que o Supremo assumiu esse protagonismo maior, é claro que a gente já viu desavenças, né? Tem aquela frase clássica já do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que fala inclusive de Gilmar Mendes, fala: o senhor é uma pessoa horrível, enfim, eles se enfrentaram, mas depois quando vem a tentativa de golpe e tudo mais, eles se unem ali por um valor maior de defesa da democracia e o que a gente está assistindo agora não é apenas, como eu disse, uma desavença por uma questão jurídica. Foi bom você tocar no ponto do TSE, porque amplia esses recados que Gilmar Mendes mandou, assim como ele tem mandado, obrigada, Matheus, eu já volto com você, assim como ele tem mandado também
para o Congresso Nacional e para o governo, na questão das contas públicas, por exemplo. Ele fala para o Congresso, você está fazendo errado de criar despesa sem dizer de onde sai o dinheiro. E aí ele sinaliza para o governo, me procura porque eu tenho aqui jurisprudência para determinar que essa regra não vai valer. E agora ele faz a mesma coisa, né? Ele diz, olha, quem quiser questionar o TSE, pode vir, que a gente aqui já vai dar uma resposta. Então, há uma confusão institucional aí, minha gente. E há uma confusão também, e uma questão e uma dúvida reputacional. É sobre isso que eu quero ouvir Juliana agora. Juliana, ele, obviamente, quando qualifica dessa forma André Mendonça, que tem os 2 casos mais importantes da República hoje, relator do caso Master, relator do escândalo do INSS, e ele vai num jornal de audiência nacional e diz que o ministro cometeu um erro crasso. Ele compromete a reputação de André Mendonça? Questiona, é claro que questionar a reputação de um magistrado que está com esses 2 casos tão importantes faz diferença. E eu chamo a atenção, Thaís, fazendo uma conexão com o que a gente trouxe ontem, né? A gente trouxe ali a PGR tentando, né, colocar ali, se manifestando, né, não tentando, mas se manifestando sobre onde vai ficar o caso Dark Horse, né? E a gente viu uma grande comemoração do setor bolsonarista sobre uma manifestação, um entendimento de que deveria ficar nas mãos de André Mendonça e não de Alexandre de Moraes. Ali já havia no meio jurídico um questionamento dessa comemoração, desse fla-flu em relação aos magistrados. E como isso, de alguma forma, poderia colocar em questão a reputação de André Mendonça. Ora, se os bolsonaristas estão comemorando, quer dizer que ele não vai tratar esse caso com a imparcialidade que deveria. Agora vem um magistrado, né, um companheiro, um decano, um companheiro de corte com uma história dentro do Supremo Tribunal Federal dizendo que André Mendonça comete um erro crasso. Então são várias questões sendo colocadas nesse momento sobre o trabalho e o desempenho do ministro André Mendonça. Nessa entrevista para o Roda Viva foi quase um recado de, olha, está começando, né? Para quem está começando, a gente dá o recado que é o seguinte, olha, não faz reunião, nem negociação à frente do Ministério Público, nem à frente da Procuradoria-Geral da República, né, com os integrantes da PGR, sem isso estar no trâmite correto, jurídico, isso não se faz, apesar de todos os questionamentos que a gente possa colocar aqui no que aconteceu na Lava Jato nessas negociações. Mas tem um recado ali de, olha, sou mais velho, tenho esse entendimento. O ponto essencial que eu chamo nessa análise aqui agora é dessa reputação, de como André Mendonça vai trabalhar nos próximos meses, nos próximos anos também, para se blindar de todos esses questionamentos que vêm acontecendo. Ontem veio na comemoração do bolsonarismo que foi muito forte. Eles comemorarem em relação a ele ficar com um caso que tem ali como alvo, ou pode ter como alvo de investigação, Flávio Bolsonaro. E agora, o decano do Supremo Tribunal Federal questionando os métodos de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse agora há pouco, a gente ainda não sabe o quanto isso pode comprometer ali, né, a credibilidade do STF. Se a gente for levar em conta as pesquisas e tal, de opinião pública, ela já está em xeque. Né? Mas essa lavação de roupa suja, assim, em praça pública, né, vamos dizer, é isso que assusta um pouco e que preocupa quem está acompanhando e quem está preocupado com a fragilidade institucional que isso causa. Recondo, a gente já viu muita briga dentro do STF, não é nenhuma novidade isso para nós. Agora, pensa no mensalão, né? O que cada um disse na cara do outro. Mas há um divisor de águas, eu acho. Não sei se é a sua impressão, que é especialista nessa cobertura. Esse divisor de águas não foi nem esse Roda Viva, né? Você estava também, né, Recondo? Estava. Não acho que nem foi esse Roda Viva. Na minha avaliação, queria ouvir você. Esse divisor de águas foi na sessão anterior do Supremo, na semana passada, quando ali ficou muito claro que, do ponto de vista do decano Gilmar Mendes, nós estamos de novo diante de uma lava-jato, ou seja, os responsáveis pela condução da operação estão cometendo vícios insanáveis, portanto, vamos acabar com tudo isso daí. É por aí que vamos? Olha, William, a gente acompanha o Supremo e o ministro Gilmar Mendes também há muito tempo, são 24 anos dentro do tribunal, o comportamento
que sempre foi esse, inclusive nas críticas aos colegas. Isso não é necessariamente uma novidade, muito pelo contrário, às vezes é até uma repetição. E já vimos também o ministro Gilmar Mendes, em determinados momentos, estar na maioria e depois figurar na minoria. E quando ele figura na minoria, ele atua dessa maneira mesmo, ou fazendo alertas, se nós quisermos olhar de forma naive, ou então deixando sementes plantadas para lá na frente ele tentar levar o seu voto ou fazer prevalecer o seu ponto de vista. Me parece que é isso que está acontecendo. O que foi muito interessante, você mencionou isso, é nessa sessão da turma em que ele e o ministro André Mendonça discutiram, o jogo foi completamente aberto. A gente viu todo o jogo com muita claridade. O ministro Gilmar Mendes fazendo as ponderações dele, o ministro André Mendonça já colocando também as suas peças no tabuleiro para fazer esse jogo processual que vai ser feito ao longo desse processo. E aí agora vai nos caber acompanhar todo esse andamento do processo. Claro, o ministro André Mendonça, e aí eu acho que tem um engano do ministro Gilmar Mendes, o ministro André Mendonça não é lavajatista. Por mais que tenha essa visão de combate à corrupção, mas ele sempre manteve e nutriu críticas ao comportamento da Lava Jato de Curitiba e ao ministro, ao juiz Sérgio Moro e depois ministro da Justiça. Então, ele sabe dos erros que a Lava Jato cometeu. E acho que tem um detalhe, William, que no intervalo do Roda Viva a gente mencionou para o ministro Gilmar Mendes. Eu falei para ele, ministro, quando o senhor faz a comparação da Lava Jato com o caso Master, o senhor se esquece de uma peça fundamental, que é, na Procuradoria-Geral da República, não está Rodrigo Janot, que o senhor tanto criticava, está Paulo Gonet, seu amigo, inclusive. Alguém que tem um comportamento completamente diferente e a quem vai caber oferecer a denúncia. Então, nós temos uma grande diferença entre Lava Jato e o caso Master, já na Procuradoria-Geral da República. Essa comparação, às vezes, serve como retórica, mas essa retórica pode, lá na frente, ter algum efeito concreto em algum voto, novamente, do ministro Gilmar Mendes. E o que foi que ele te disse? Ele, na verdade, expôs o seguinte, William, o problema parece estar na Polícia Federal na visão dele, mas ele não especificou o que é isso. É claro que toda investigação, ainda mais uma investigação dessa densidade, dessa profundidade, qualquer investigação criminal pode deixar pelo caminho algum tipo de problema que os advogados venham a apontar. Agora, qual é a disposição do julgador, seja do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal, para, a partir desses vícios, comprometer toda uma investigação? E também fiz essa pergunta a ele, existe uma demanda da sociedade, e está aí a fraude do Banco Master exposta, existe uma demanda da sociedade por investigação e consequente punição dos responsáveis. Como equilibrar o devido processo legal, que é óbvio, é uma premissa, mas com a necessária punição dos responsáveis por essa fraude. E aí também a gente ainda está sem resposta. Só acho que tem uma coisa, William, que é muito ruim, inclusive o primeiro bloco inteiro do Roda Viva foi desse tipo de perguntas, né? De uma desconfiança que paira na sociedade de que em algum momento o caso Master pode virar a Lava Jato. Isso é ruim, inclusive, para as investigações, porque alguém que queira ou esteja propenso a delatar pode apostar que no futuro a conjuntura mude e que ele não precisa entregar absolutamente ninguém e nada do que fez, graças a essa instabilidade e essa insegurança no cenário, o que não é bom nem para a investigação e nem para o Supremo.